Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E você aqui não está sozinho, você não está sozinha. São muitas pessoas no nosso país que têm uma visão crítica da realidade, que estão percebendo o descalabro que é o governo Bolsonaro, para onde a nossa economia está sendo conduzida e como a gente tem a união de vigaristas, estelionatários e gangsters de todas as naturezas dentro de um mesmo governo. Como é possível isso? Bem, se você está chegando agora, convido você a se inscrever no nosso portal também, mandar as suas opiniões aqui, porque são sempre lidas, são sempre consideradas. E você que já é inscrito, confira se a tua inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes varia para cima e para baixo, né? E vamos seguir em frente. Hoje o nosso papo aqui ele vai trazer também alguns alertas, né? Vou começar aqui pelo bandidismo. A expressão pode ser pesada, mas como é que a gente consegue imaginar que um pastor Valdemiro, o Mercado, o Bispo Macedo, o pastor Malafaia e o Paulo Guedes estejam do mesmo lado? Isso a gente pode rechear ainda com um grupo de militares das Forças Armadas e a gente pode colocar pessoas do mundo político no meio dessa história toda e também a omissão, o tratamento muito esperto que os grandes meios de comunicação dão ao governo Bolsonaro, sobretudo a área econômica, escondendo do povo brasileiro várias informações. Por exemplo, eu não vi ainda algum destaque a uma situação muito grave que está acontecendo, uma situação absolutamente escandalosa, que é o aumento de 39% no preço do gás natural. Você que recebe gás na sua casa, por encanamento, né, o gás encanado, você que abastece o seu veículo, você que é microempresário, que depende do gás para movimentar alguma estrutura na sua empresa, pois bem, você vai ter uma conta muito mais pesada num país que está sofrendo todo tipo de problemas econômicos que a gente já sofre aqui no nosso país. Isso porque o Paulo Guedes, de uma forma estelionatárica, tinha prometido há 2 anos atrás que haveria o choque do gás barato no nosso país. Provavelmente ele, assim como o Bolsonaro, ele vai dizer que não disse, né? Ele vai dizer, não, vocês confundiram. O que eu quis dizer é que vocês iam ter um barato quando vocês vissem o preço do gás no futuro, que é o que está acontecendo aqui. Esse tipo de situação, gente, vai atacar de uma forma muito dura a nossa indústria aqui no nosso país. A gente vê no jornal Valor Econômico aqui a previsão que na ponta eles vão ter um custo operacional de energia de 31%. a mais. E isso em alguns setores, como o setor de cerâmica, setor de cimento aqui no nosso país, vai causar uma situação muito mais pesada, né? Porque essa matéria-prima para a construção, ela vai sofrer um aumento muito alto e tudo aquilo que o Brasil está importando do mesmo gênero vai ficar com um preço muito mais baixo em relação aos preços nacionais. Moral da história, nossa indústria vai sofrer, vai haver mais desemprego e vai haver mais quebras. Mas isso é resultado da política econômica que está juntando todos esses atores que eu comentei com vocês. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais ao longo do nosso papo aqui. E qual é a impressão que o povo brasileiro tem dessas situações que a gente está conversando aqui? Será que o povo está devidamente esclarecido? Bem, a gente vê pesquisas da XP, que é uma empresa que cuida de dinheiro, um banco, corretora, enfim, múltiplas atividades, e eles vão fazendo pesquisas para avaliar o sentimento do povo brasileiro. Eu tenho visto os outros canais na internet, de uma maneira geral, darem mais ênfase à questão eleitoral. Se o Lula vai se confrontar com o Bolsonaro. Então a gente acaba desviando o foco do presente e jogando as nossas esperanças para o futuro. Eu entendo que a gente tinha que fazer tudo para que Bolsonaro ele sofresse o impeachment agora. Que ele não tivesse, como nesse tipo de pesquisa, ainda 33% de pessoas que aprovam o governo Bolsonaro, considerando que ele é um governo bom ou ótimo. Gente, vamos falar sério. Se as pessoas tivessem o mínimo de informação no nosso país, qual seria o nível de aprovação que o Bolsonaro deveria ter realmente? Na educação, é para ele ser aprovado ou desaprovado? Quem é que aprova o governo Bolsonaro na área da educação? Por quê? Na área do transporte, na área do saneamento básico, na geração de empregos, na saúde, enfim, no que é que alguém pode avaliar o governo Bolsonaro como sendo um governo bom ou ótimo? Então existe uma parcela da sociedade que não está sendo bem informada.
Eu tive contato com o Twitter muito engraçado, muito interessante, mas muito crítico, né? Dizendo que o Bolsonaro não entende nada de economia, não entende nada de saúde, de saneamento básico, de administração, de governo, não entende nada de nada. A única coisa que ele entende é que existe uma parcela da sociedade brasileira que também não entende nada. Então ele se comunica com essas pessoas e essas pessoas, por não terem um nível de entendimento sobre a realidade, acabam acreditando em frases, em pensamentos e na sua rede de fake news, que não é contestada pelos grandes meios de comunicação. Ontem o Paulo Guedes, gente, ele teve com o pessoal da XP Investimentos. Ele vive com essa gente, participando de lives, enfim. Ele conta muitas mentiras e, como eu disse a vocês, esse pessoal do mercado, eles têm uma cultura relacionada a números. Fora disso, eles não sabem mais nada. Por que eu digo isso? Porque o Paulo Guedes vai mentindo e eles vão observando o que ele está mentindo ali e não contestam, né? Ele falou coisas grotescas nesse encontro aqui. Ele disse que a economia no Brasil está em V, que a economia está se recuperando, que o mundo vai se surpreender com o Brasil. O que ele não sabe é a taxa desse V. A economia desceu, mas agora ela está disparando para cima. E que as reformas estão acontecendo, uma série de reformas, vai vir muito dinheiro para o Brasil e que o dinheiro privado vai ser que vai movimentar a economia do Brasil, na contramão do que os americanos estão fazendo, onde o Estado americano está investindo agora 2 trilhões e 300 bilhões de dólares nos próximos anos, lá com o Biden. E aí tem uma situação muito engraçada e tragicômica, né? Que o Paulo Guedes se refere muito a invisíveis. Nós temos no nosso país 40 milhões de invisíveis. É uma coisa dialética, porque para esses 40 milhões de seres humanos, de brasileiros, nossos irmãos, quem é invisível para eles é o ministro da Economia, que não sabe o país que está, não sabe o planeta que está e não sabe para onde nós podemos ir. Nessa fala do Paulo Guedes para essa gente aqui, ele falou um negócio assim que... gente, é por isso que eu chamo o Paulo Guedes de Paulo Creyson, né? O seu Creyson é aquela figura que seus problemas se acabaram. Vamos ver o que ele falou aqui sobre a economia do nosso país e como é que a geração de empregos está se dando aqui de uma forma visível, mas tem os invisíveis também que estão gerando emprego, né? Vamos ver aqui se dá para entender essa fala dele aqui. Vamos lá. Geração de empregos. Nós vimos a economia americana gerar 900 mil empregos no mês passado, fevereiro. Ora, nós geramos 400 mil formais. Tem também a turma voltando ao trabalho nos informais. E nós temos 40 milhões de formais e 40 milhões de informais. Será que também não teve aí 300, 400 mil que voltaram a vender o churrasquinho, vender a água na praia, vender esse tipo de coisa? Quer dizer, então a economia brasileira está dando sinais de tentar a recuperação. Ela está... Gente, sensacional, né? O governo brasileiro, Paulo Guedes, eles merecem de fato uma estátua, porque ele está gerando empregos, mas ele não sabe como é que ele está gerando empregos. O Brasil está gerando empregos por algum tipo de política econômica do governo federal. O governo está fazendo obras, já estão vindo investimentos, a gente está vendo lojas, fábricas, estradas, portos, a Petrobras, as empresas estatais estão todas gerando empregos. Então, que milagre é esse, né? Se não uma mudança contábil que foi feita na percepção de empregos de carteira assinada do ano 2020 para cá, que escamoteia e altera essa realidade. Porque antigamente, como eu já comentei com vocês, a comunicação da assinatura de carteira de trabalho, a demissão, ela era facultativa. A partir do ano 2020 passou a ser automática. Então os números, de fato, eles acabaram sendo vitaminados por conta de uma situação formal e não por uma realidade, porque o que nós estamos vendo no cotidiano é um desemprego muito grande. E no final, esse pessoal da XP, que eles deveriam ter uma reflexão, né, do lado que eles estão no momento atual brasileiro, porque alguém que está do lado do pastor Valdemiro, alguém que está do lado do ministro Cássio Nunes Marques, alguém que está do lado de Paulo Guedes, de fato não pode estar ao lado do povo brasileiro, tem alguma coisa fora de ordem, sem falar que está ao lado de Bolsonaro e de tudo aquilo que ele representa, né? Pois bem, mas aí no final da história, uma das pessoas lhe pergunta ao Paulo Guedes o que ele poderia dizer para a dona que mora no interior do Espírito Santo, que tem um barzinho, que tem um comércio, o que ele pode dizer para essas pessoas sobre a economia de verdade? O Guedes falou uns 3, 4 minutos, deu uma volta gigantesca, falou de investimentos, navegação de cabotagem e disse que a vida dessa senhora vai melhorar, só não disse como.
Então, a pessoa de verdade, a pessoa invisível, como diz Paulo Guedes, essa está ainda diante de um governo e de um ministro invisível, mas invisível para nós brasileiros, porque para o mercado, para essa gente que está mexendo com dinheiro, com os interesses nacionais, o Paulo Guedes é uma pessoa muito visível e muito funcional. O Paulo Guedes demonstrou um mau caratismo muito grande nessa história também. Ele criticou o Rodrigo Maia como sendo o Rodrigo Maia o responsável de reformas não terem aprovadas e que agora com Lira, o ladrão mor, como diria o general Heleno da inteligência, porque ele comanda outros 300 e tantos ladrões, segundo disse o general Heleno. Então agora as coisas vão andar porque agora estão todos juntos. Ladrões, Paulo Guedes, pastores macabros, militares entreguistas e meios de comunicação ou comunicação, né, omissos no meio dessa história. Eu digo isso, gente, porque não é possível, como eu disse a vocês, né, a gente se deparar com esse tipo aqui de notícia, que o Bolsonaro tem 60% de desaprovação e eles colocam isso como sendo um número alto. É um número baixo. Que pessoa minimamente informada pode concordar com alguma coisa desse governo Bolsonaro? Que é um governo de pessoas que não se comunicam, parece que são mundos distintos, né? O mundo do Bolsonaro é um e o mundo do Paulo Guedes é um outro absolutamente distante. Para ilustrar essas coisas que eu estou dizendo para vocês, do lado de quem Paulo Guedes está, a gente vê, por exemplo, que essas agremiações comerciais, empresariais, religiosas, elas estão desse mesmo lado, no mesmo governo. É muito frequente a gente ver foto do Valdemiro, esse vendedor de feijão milagroso, entre aspas, ao lado do presidente brasileiro. E ele, desafiando qualquer tipo de norma sanitária, qualquer tipo de entendimento, é esse o tipo de gente que acaba dizendo que o Bolsonaro está com um governo bom, ótimo, né? Ele fez aí um ataque ao prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, mas nós já sabemos que amanhã o Cássio Marques vai sofrer uma goleada de 10-1. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma decisão humilhante em relação a esse tipo de cumplicidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal com negacionismo e de compromisso com a morte. Eu já disse a vocês que eu mandei um ofício para a OAB, porque eu entendo que o ministro Cássio Nunes tem que ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por ter violado a lei e ter dado seguimento a um tipo de demanda desses grupos religiosos / criminosos empresariais que atuam junto ao governo Bolsonaro. Mas vamos ver aqui que um desses apoiadores do Bolsonaro disse em relação ao combate à pandemia e à sua igreja especificamente. Vamos lá. Em Belo Horizonte, o prefeito disse que não vai obedecer ao ministro e que não vai deixar a igreja abrir. Esse é valente, não é? É louco, falou bem. Você falou bonito, é louco, é um louco. Todo mundo que ousa enfrentar Deus é louco. Porque isso é ordem de Deus. Amém? Então, gente, é o tipo de exploração bandida, né? Como é que a gente não pode chamar esse tipo de situação bandida? E aí, só para ilustrar para vocês o que é que move essa gente, do que é que eles estão preocupados, a gente vê, por exemplo, vou pegar uma cena para vocês aqui, do embarque da rainha da Inglaterra num helicóptero desse aí. Na Europa, vocês nunca verão um helicóptero desse fazendo coisas que helicópteros aqui no Brasil fazem por conta do tipo de dinheiro que rola nesses templos econômicos, misturando fé e dinheiro, né? Então aqui é a rainha embarcando aqui num helicóptero, vou pegar um trecho aqui, passar para frente. Ela está chegando aqui no carrinho dela, coisa e tal, no carro de luxo, né? Enfim, e aqui na frente, já cortando a cena, vamos botar aqui o avião. Um super helicóptero. Um helicóptero desse custa um dinheiro forte. Aqui no Brasil, esse mesmo tipo de helicóptero se presta a pousar, aterrissar ali no Templo de Salomão do Bispo Edir Macedo e fazer um transporte sui generis. Logo depois dos cultos, nós vemos aqui malas e malas sendo embarcadas no veículo aéreo, né? Você que é a imagem, mas toda vez que tem evento presencial no templo,
a gente vai conseguir essas imagens. São pessoas que são moradores da região, que das suas janelas ali, que fazem o registro, né? Aqui mais um registro aqui de Malinhas embarcando logo depois de um culto. Vamos lá. As malas são pesadas, gente. As malas são pesadas. Então, isso explica por que essa gente quer ter os seus fiéis presencialmente. As pessoas mais pobres normalmente não têm telefone celular. Quando tem telefone celular, não tem conta em banco. As que não têm conta em banco não movimentam dinheiro por ali, não tem cartão de crédito, não tem Pix. Então, o fato dos fiéis não irem para suas igrejas presencialmente, não podem colocar papel moeda para as suas doações. E o dinheiro vivo, ele é muito menos rastreável, né? Essas granas que sobem nesses helicópteros, vão para o céu, elas são registradas, elas são contabilizadas, elas são declaradas. Vamos lembrar que essas igrejas tiveram um lucro estratosférico, foram autuadas pela Receita Federal e foram anistiadas pelo Bolsonaro e pelo Congresso Nacional. Nós estamos vendo agora pessoas que estão muito afim de virarem ministros do STF, como o Procurador-Geral da República, o Aras, e o Advogado-Geral da União, que não tem nada a ver com essa decisão do Cássio Nunes, essa decisão ilegal e que vai servir como desmoralização do Cássio Nunes na sessão de amanhã. Pode anotar, vai ser 10-1, estou fazendo a minha aposta aqui. Gente, eu fico por aqui. Bolsonaristas agora vão ter que pagar mais gás mais caro, nós também, mas pelo menos nós estamos vendo os ladrões, nós estamos vendo os gangsters, nós estamos vendo como eles estão se conectando, nós estamos vendo o lado que eles estão indo. E nós estamos vendo também a omissão dos meios de comunicação, escondendo tudo isso que eu estou conversando com vocês hoje. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.